Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, por tempo de aflição, de desespero, mas que nunca convidaram Jesus para entrar no barco da sua vida. Hoje o Senhor quer deixar aberto aqui essa oportunidade para você. Quem sabe hoje é o tempo de você convidar Jesus para entrar no seu barco. Andar sobre as águas significa vencer o mundo, vencer as aflições, mas o Senhor Jesus, Ele te dá a capacidade de suportar todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer adversidade neste mundo. Tem situações que por mais que nós oremos, que nós busquemos, Deus não vai solucionar agora. Nós queríamos muito, mas primeiro Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Ele vai nos dar força para suportar a situação, a dor, a tristeza, o desespero. Mas essa situação não vai te destruir, não vai destruir sua família, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Sua família não será destruída. Jesus te chama hoje para caminhar sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Primeiro Jesus se revela a eles. Jesus fala assim: não tenham medo, sou eu. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda-me que caminhar sobre as águas também. Mande que eu vá até o Senhor sobre as águas. Pedro estava dizendo assim: se é o Jesus mesmo que eu conheço, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor tem poder para fazer com que eu ande sobre as águas. Aleluia. Irmãos, muita gente critica Pedro, né, porque ele vacilou ao caminhar, ele ficou com medo depois, mas poucas pessoas teriam a coragem de fazer esse desafio a Jesus. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, eu quero andar nas águas também. Poucos de nós teríamos coragem de fazer isso. Lembre-se de que o barco estava no meio do mar e que o mar não estava calminho, não. O mar estava revolto. Mas Pedro quis andar sobre as águas com Jesus. Verso 29. E ele disse, e Jesus disse: vem. Jesus diz para você hoje: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Repare que primeira coisa, ele desceu do barco. Para andar sobre as águas é preciso descer do barco. O que é o barco? Nesse contexto aqui que eu estou dizendo. É o lugar seguro, é o lugar cômodo, é o lugar de onde nós não queremos sair. É o lugar do nosso orgulho, talvez, é o lugar da nossa conformidade. O barco aqui é o lugar do nosso achismo, da nossa convicção. É aquilo que nós não queremos abrir mão. Para muitos é o lugar do pecado. Mas para andar com Jesus é preciso sair do barco. Esse talvez tenha sido o mais difícil. Por mais que o barco estivesse açoitado pelas ondas, sujeito aos ventos, por mais que ele não saísse do lugar, mas no meio do mar, o lugar onde eu e você gostaríamos de estar é dentro do barco. Não é verdade? Representa o lugar seguro. Mas Pedro, para andar sobre as águas, para conseguir se apropriar daquele milagre, ele teve que sair do barco. Se você está entendendo, irmão, o que Deus está te falando, aleluia, diga amém, compartilha aí, escreve aí. Deus está desafiando você a sair do barco. Aleluia. É preciso sair do barco. Pedro desceu do barco.
Os outros não desceram. Eles poderiam até ter pegado uma carona no desafio de Pedro, né? Dizer assim, poxa, já que Pedro consegue, eu também quero ir. Peraí, porque eu vou com você, Pedro. Não. Todo mundo ficou quietinho lá no barco. E Pedro, o que nós sempre criticamos, né? Tirou os olhos de Jesus. Sim, eu vou falar disso. Mas ele teve ímpeto, teve coragem, teve atitude de sair do barco no meio da tempestade. O texto hebraico para as palavras descendo do barco, o hebraico usa o verbo laredet, que significa descer, diminuir, humilhar-se. Olha só, o descer do barco aqui significa diminuir, significa se humilhar. Pedro, para andar sobre o mar, teve que diminuir, teve que se humilhar, teve que declarar: eu preciso do Senhor, eu só ando aqui se o Senhor fizer esse milagre. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade, mas é o Senhor que me permite andar sobre as águas. Ele teve que deixar a sua autoconfiança para passar a confiar, para passar a depender somente de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O barco representa a proteção, o meio em que eles estavam acostumados a usar para atravessar o mar significa a segurança do mundo material, do meio material, os recursos humanos, né? Os recursos nos quais nós nos apoiamos. Mas no meio do mar, aquela confiança na materialidade não adiantava nada. E Pedro, mesmo que por alguns instantes, ele caminhou sobre o mar. A pergunta que eu quero fazer para você: você está disposto a sair do barco? A sair da segurança em que você se encontra? A sair da zona de conforto e enfrentar as ondas e os ventos ao lado de Jesus? Outra coisa que eu aprendo aqui: quando nós tivermos medo, porque haverá um momento da caminhada, mesmo caminhando em cima das águas, mesmo com confiança, haverá um momento em que nós poderemos ter medo. E quando nós tivermos medo, nós vamos começar a afundar. As águas vão começar a nos engolir. Mas nesse momento é possível clamar a Jesus. Pedro clamou a Jesus. Pedro não pediu socorro para os seus amigos que estavam no barco. Ele não pediu assim: joga uma corda para mim, joga uma boia, me ajuda aqui, pula alguém aqui e me salva. Não, ele clamou a Jesus. Versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Outra coisa que me chama a atenção, quando ele começou a ir para o fundo, ele clamou a Jesus. Tem pessoas que esperam chegar lá no fundo do poço para clamar a Jesus. Querido, quando você perceber que começou a ir para o fundo, que as coisas começaram a dar errado, intensifique a sua oração, intensifique o seu clamor, porque Jesus sempre vai estar com as mãos estendidas para nos salvar. Amém? Verso 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Outra coisa que Deus me fala aqui no verso 32, que alguns teólogos acreditam que seja um outro milagre. Quando, no momento em que Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. A tempestade acabou. Enquanto Jesus estava fora do barco, haviam ventos, haviam ondas, havia uma grande dificuldade. Mas quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, por tempo de aflição, de desespero, mas que nunca convidaram Jesus para entrar no barco da sua vida. Hoje o Senhor quer deixar aberto aqui essa oportunidade para você. Quem sabe hoje é o tempo de você convidar Jesus
para entrar no seu barco. Quem sabe? Por isso que eu peço para que você compartilhe com outras pessoas, sabe? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem esse culto são pessoas que já estão na presença de Deus, que já entregaram sua vida a Jesus, mas como eu gostaria que essa mensagem alcançasse alguém que ainda não tomou a sua decisão em Cristo, para que ela entendesse, a partir da compreensão desse texto, a importância de convidar Jesus para o barco, para entrar no barco da sua vida. Hoje o Senhor quer trazer esse entendimento até você.